Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 de fevereiro do ano 2021, pelo nosso calendário secular gregoriano, e pelo calendário judaico estamos no dia 23 de Shevat, do ano 5781. E nós estamos a 140 dias do novo ano, 5781. Então, portanto, desde Rosh Hashanah, o mês de Tishrei, nós estamos já contando 140 dias desse ano 5781. E hoje nós estamos no sexto dia da semana, o sexto dia do Shabat. Portanto, nós estamos hoje no sexto dia da nossa Aliyah. É a nossa sexta Aliyah, chamada a Torá, que está no livro de Shemot, livro de Êxodo, e nós vamos ler do capítulo 19, a partir do verso 20, até o capítulo 20 e o verso 14. Então, hoje temos também muitas coisas acontecendo nesse dia da outorga da Torá. Donária Carmo, de Lisboa, Portugal, já está conectada conosco, Baruch Hashem. E vamos hoje já iniciando a nossa primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então a gota de sabedoria do nosso Rebbe para o dia de hoje, ela diz assim: Adão foi obra direta de Deus. Nenhum outro ser humano poderia ser tão magnífico como Adão. Contudo, ele só tinha de resistir a uma tentação, mas ele acabou sucumbindo. Isso nos ensina que os maiores desafios da vida são aqueles que estão mais perto do propósito da existência. A ponto de, se desejar saber qual é o principal propósito de sua vida, você só precisa olhar para onde estão os seus maiores desafios. João Batista Farias, Shabbat Shalom, boa tarde, seja bem-vindo aqui, está conectado conosco. João Batista Farias, se não me engano, é lá do Zona da Mata, Pernambuco, é isso mesmo, João? Dá um oi aí da sua cidade, do seu estado, positivo? Então vejam bem a respeito do nosso recado de hoje, que vem através do Rebbe Menachem Mendel. Adão foi que podemos dizer assim, foi a criatura magnífica, ou o ser tão magnífico que foi Adão, que ele foi criado pelo próprio Deus. Então foi uma obra direta de Deus. E nesse sentido, a única coisa que foi pedido para Adão era exatamente não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi a única coisa pedida para Adão. Mas veja bem que justamente nesta única questão ele cometeu a sua falha, o seu deslize, e ele sucumbiu diante disto. O nosso Rebbe diz que esse aprendizado é para nós aprendermos o quê? Ele nos chama a atenção, o nosso Rebbe Menachem Mendel, que os maiores desafios da nossa vida são aqueles que estão mais perto do propósito da nossa existência. Nesse sentido, significa que a nossa missão suprema, e isso nós não podemos esquecer, a nossa missão suprema é exatamente o quê? É preparar e transformar este mundo para ser o lar de Deus. Esta é a nossa missão suprema. Mas existe um detalhe que chama-se propósito da existência. Muitas pessoas dizem assim: eu não sei qual é o meu propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual é o significado da minha existência? Então as pessoas geralmente elas ficam questionando isso. Qual é o propósito da sua existência?
Não resta dúvidas que todos nós temos propósitos para existirmos. Nesse sentido, tirando a nossa missão suprema, que é transformar o mundo no lar de Deus, esta é uma missão suprema para todos os seres humanos. Então isso não é a questão aqui do recado do nosso Menachem Mendel, a gota de sabedoria de hoje. Então, o propósito da nossa existência. Como que eu busco esse propósito? Como que eu descubro esse propósito? O conselho que o Rebbe nos traz aqui, ele diz assim: os maiores desafios da nossa vida são aqueles que estão exatamente mais perto de nós. Portanto, se nós desejamos realmente descobrir qual é o propósito principal da nossa existência, nós precisamos olhar para onde estão os nossos maiores desafios. Os nossos maiores desafios. Então, essa é uma experiência pessoal. A minha experiência não é a sua experiência não é a minha. Para descobrirmos o propósito da nossa existência. Então, além da nossa missão suprema, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus, e essa missão suprema é para todos. Mas nesse interim, né, principalmente até chegarmos naquele momento singelo, sublime, que é a revelação de Mashiach e a redenção que vai acontecer nos dias de Mashiach, até lá nós temos que realmente descobrir o propósito da nossa existência. Então, o propósito da tua existência, por exemplo, pode ser segundo aquilo que Deus vê em você. Ele coloca diante de você, Deus sabendo o seu propósito essencial. Por exemplo, você é uma pessoa que tem um coração muito bom e propenso a ajudar as pessoas facilmente. Então, o propósito da tua existência é auxiliar, ajudar o próximo, socorrer o próximo. Então, o que acontece geralmente num caso desse, por exemplo, quando você vê algo nesse sentido e você se propõe a ajudar alguém, o que mais acontece são impedimentos para que você o faça. Esses impedimentos, essas dificuldades, essas adversidades que se apresentam diante de você, então, normalmente ela acontece por quê? Porque Deus ele quer ver de fato se você está firmado nesse propósito. Se você está disposto a vencer as barreiras, os obstáculos, as adversidades, essas dificuldades. Se você realmente está disposto a lutar, a vencer e alcançar o propósito da tua existência, de ajudar, auxiliar o próximo. Tem aqueles outros, por exemplo, que o propósito da existência dele, Deus o cerca de muitos benefícios financeiros. Com qual propósito? De poder socorrer a viúva, o órfão, os necessitados, sim, mas essencialmente fazer tudo para que escolas de estudos de Torá ou casas de estudos de Torá você possa estar contribuindo, você possa estar auxiliando. Não importa o valor, importa o seu propósito de existência. Se você está disposto realmente a fazer isto. Então, o Eterno ele permite que obstáculos se apresentem diante de você. Você tem um bem, você tem uma boa condição financeira. E o movimento Benei Noach no Brasil, por exemplo, tem os seus projetos com o nosso Rav Yaakov Geranstad, o projeto Minha Letra na Torá, o projeto da nova escola Or Menachem e a nova sinagoga, Beit Chabad, Brooklyn, São Paulo. As comunidades regionais
tem também os seus objetivos, essencialmente, em cada região, com seus emissários, exatamente fazer o quê? Que tenham imóveis para receber as pessoas e precisam de alugar. Precisam realmente de pessoas que estejam prontas a ajudar, a financiar a obra, com a sua tzedakah, seu dízimo, suas ofertas. E você é propenso a isso. O propósito da tua existência é exatamente esta. Mas Deus permite que obstáculos e adversidades se apresentem diante de você para ver se você realmente vai ficar firme no seu propósito de existência. É como diz aquele ditado do ensinamento judaico, o pensamento judaico: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E uma das formas de salvar o mundo inteiro é o quê? É colaborando, ajudando, contribuindo com as casas de estudos que se faz da Torá nos quadrantes do nosso Brasil, nas nossas regiões. Cada estado tem os seus emissários regionais e precisamos realmente da tua ajuda, da tua contribuição. Então, os maiores desafios da nossa vida são aqueles que estão mais perto do propósito da nossa existência. E quando nós nos colocamos em frente nesses propósitos, a princípio, os obstáculos que se apresentam, Deus permite exatamente para ver se você realmente está entendendo o recado de Deus para o propósito da tua existência, para que a tua existência tenha significado. Você realmente possa dizer para si mesmo: eu encontrei o propósito da minha existência. E eu vou fazer isso, isso e mais aquilo, porque eu sei que isso está no centro da vontade divina. E vamos fazer. Então, quando o nosso Rebbe, Menahem Mendel, diz, o ponto se você deseja saber qual é o principal propósito de sua vida, da sua existência, é só você olhar para onde estão os seus maiores desafios. Os seus maiores desafios. Normalmente, como que você também descobre essa questão do seu propósito, da existência da sua vida? Normalmente, você passa por certas situações e diz assim: puxa vida, eu queria tanto fazer isso e não consegui fazer. Me aconteceu tal coisa, e se der certo o mês que vem eu vou fazer, ou no dia seguinte eu vou fazer. Chega no dia seguinte, você vai querer fazer aquilo que você colocou como propósito, e novamente aparece alguma coisa para te impedir que você não o faça. E às vezes você acaba caindo de novo naquela armadilha e você diz assim: puxa vida, de novo, era para eu fazer e não fiz, amanhã vou fazer. E amanhã novamente Deus ele vai permitir que situação esteja diante de você para você fazer, mas ele também vai permitir com que o obstáculo, o desafio, ele se apresente diante de você, para ver se de fato você vai lutar e vencer aquele obstáculo. E aí na hora que você luta e vence e você cumpre, então você diz: graças a Deus, eu cumpri e não vou deixar de fazer. Você acabou de encontrar o propósito da sua existência, o propósito da sua vida. Então é importante realmente nós estarmos aí, pelejando. Nós não podemos estar aí murmurando, nem ficar se lamentando. Nós temos que buscar forças no Eterno e lutarmos realmente no nosso dia a dia, para que nós possamos não somente encontrar o propósito da nossa existência, mas possamos fazer
aquilo que dá sentido à nossa existência. Esses dias, as nossas gotas de sabedoria do Rebbe está nos dizendo que sobre a questão do Olam, o mundo, o universo, e Helem, o encobrimento. Que no momento Helem, o encobrimento do mundo real, é uma realidade. Do Olam. Esse encobrimento em que nós vemos o mundo, mas nós não o vemos como ele realmente o é. Você se olha no espelho e você se vê, mas você não é exatamente aquilo que você está vendo. Há algo muito maior, há algo muito mais sublime do que isto. Por isso, na revelação de Mashiach, na redenção que nós teremos nos dias de Mashiach, o mundo será transformado naquilo que ele realmente é, aquilo que foi Bereshit, no princípio. Então, tudo o que nós temos aparentemente não é. Tudo que nós possuímos é provisório, não é permanente. E aquilo que Deus concede a cada um de nós, seja pouco, médio ou muito, o propósito de Deus de conceder-nos realmente bens, sejam eles financeiros ou materiais, o propósito de Deus é um só, que sejam aplicados naquilo que vem disseminar o monoteísmo, a unidade e a unicidade de Hashem. Fazendo aquilo que Yaakov determinou a Yehudá quando desceu para o Egito e foi para o território de Goshen. O propósito principal de Deus, de Yaakov, nesse sentido, foi exatamente o quê? Que ele preparasse uma casa de estudo, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Torá. Então o propósito de cada um de nós é este. O teu propósito é esse, mas você precisa encontrá-lo, uma experiência sua, pessoal, para que você possa fazer, dentro da direção divina, aquilo que tem que ser feito e que você possa dizer, graças a Deus, eu encontrei o propósito da minha existência. E o que você está e estará fazendo é exatamente, acima de tudo, para ter no tempo presente, não resta dúvida, shalom e bem-estar, mas acima de tudo, poder plenamente ter shalom e bem-estar nos dias de Mashiach. Então, busque o propósito da sua existência, não pare, encontre-o e dê sentido à tua vida, à tua existência. Amém? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa sexta aliá, capítulo 19 de Shemot, Êxodo, a partir do verso 20, e vamos até o capítulo 20 e o verso 14. Nós vimos aí alguns preparativos, né? Com referência à outorga da Torá. Aqueles preparativos em que o Eterno disse a Moshe, vá, desce até o povo e diga o que eles têm que fazer. Então os preparativos para o recebimento da Torá, que nós vimos até aqui, preparando o povo para um momento tão sublime, de grande manifestação da santidade divina, o monte Sinai, ele sendo devidamente preparado também para receber a presença divina naquele monte, e segundo os nossos sábios, a santidade de Deus se revelou naquele monte, e por isso nenhum ser vivo poderia tocar no monte, porque seria morto. Mas Deus chamou ao monte, né, Moshe. Então nós vimos algumas coisas acontecendo, coisas sublimes, nobres, excelentes, grandes manifestações de Deus, milagres e manifestações que aconteceram naqueles momentos, onde
vimos aí algumas coisas nesse sentido, né? Então, relembrando algumas coisas, Moshe foi requisitado a instruir o povo a preparar-se para o recebimento da Torá. Para escutar minha voz, disse Deus, o povo deve preparar-se e precisa dessa forma submergir ao mikveh. Então o povo precisou fazer o banho ritual, o banho de pureza, precisou purificar as vestes e purificar o próprio corpo. Eles precisaram, né, sem sombra de dúvidas, evitar todo e qualquer ato de impureza, de pecado, comportamentos inadequados naqueles 3 dias de preparação para a manifestação divina no Monte Sinai. Então, o recado foi: preparem-se hoje e também no 5º e 6º dia, pois no Shabat vocês receberão a Torá. Então os nossos sábios falam que no Shabat foi quando houve a manifestação da santidade de Deus no Monte Sinai e a outorga da Torá. Deus concordou com a decisão de Moshe, após terem pronunciado a palavra Naaseh, que o povo respondeu a Hashem, ou seja, faremos tudo o que Deus diz, faremos, Naaseh. E então se purificaram durante os 3 dias, e os filhos de Israel pareciam-se, no final dos 3 dias, pareciam-se com anjos, pois foi naquele momento que o povo de Israel, eles atingiram novamente o nível espiritual de Adão no jardim do Éden. Então, dessa forma, então, o povo estava pronto para receber a Torá, né? Diante disso daí, Deus ele pergunta para o povo, né? Quem garante que vocês cumprirão a promessa de observar a Torá? Então, o povo respondeu para Hashem: os nossos antepassados serão nossos fiadores, Abraão, Isaac e Jacob. E Deus respondeu para ele: até os seus ancestrais necessitam de garantia. Quando prometi a Abraão a terra de Israel, ele também perguntou como poderia ter certeza de que essa promessa seria cumprida. Portanto, não posso aceitar a fiança de seus ancestrais. Então os judeus prometendo que os seus filhos e os filhos dos seus filhos assegurariam o cumprimento da Torá e das mitzvot, os mandamentos. Então eles trouxeram as suas esposas, os seus filhos, e prometeram a Deus naquele momento e lugar ensinar a Torá aos seus filhos e às sucessivas gerações estudar e revisar o que está escrito nela de dia e de noite para todo o sempre. Então, por isso que nós vemos aqui essa questão de que desde criança realmente os filhos, os pequeninos, são ensinados nas sagradas letras, são ensinados desde cedo a questão da Torá. E essa é uma das grandes preocupações do povo judeu desde então, sempre ter uma escola de Torá, sempre ter uma casa de Torá, sempre ter uma casa de estudos de Torá. E nós, Benei Noach, né, não judeus, que abraçamos a fé monoteísta com as raízes judaicas, e ombro a ombro com os judeus estamos prestando um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem, então nós também precisamos seguir o exemplo, sem sombra de dúvidas, do nosso irmão primogênito, o povo de Israel, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, que é Israel, o povo judeu. E o exemplo que o nosso irmão mais velho nos dá é exatamente o quê? Aquilo que Judá foi fazer em Goshen, no Egito. Foi preparar uma casa de estudo. Então, dessa forma, nós precisamos também, né, nas nossas regiões, nas nossas localidades, precisamos estar aí aplicando casas de estudos. O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, por exemplo, né, é uma casa de estudo de Torá virtual. É uma forma também de nós estarmos cumprindo isso, certo? E também as nossas
as nossas localidades regionais, elas também precisam de ter o seu imóvel, um imóvel fixo, um imóvel físico, para que possam receber as pessoas, para terem as suas reuniões semanais, reuniões de Shabat, estudo de Torá principalmente, fazer a Havidalah, né, ter um encontro, seminários, poder ter uma estrutura adequada para poder ter condições financeiras e materiais para receber os rabinos nos encontros e seminários regionais, né? Tudo isso está alicerçado no quê? Está alicerçado em casa de estudos de Torá. Porque quanto mais se aplica em casa de estudo de Torá, mais o Eterno vai multiplicando os bens, seja para aqueles que são doadores e seja para o local onde está sendo aplicado realmente como casa de estudos de Torá. Ou seja, todos crescem, todos ganham e acima de tudo, o mundo inteiro ganha. Por quê? Porque as luzes estão sendo disseminadas, a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina. Você está sendo um luzeiro de Hashem, aonde você está e aonde você envia os seus recursos para ajudar a contribuir. Então são dessas formas que nós estamos aí sendo participantes dessa palavra que o povo disse a Hashem. Qual é a garantia que vocês vão cumprir realmente a Torá e as suas mitzvot, os seus mandamentos? Eles a princípio procuraram quem? Quem vai ser nosso fiador? Serão os nossos patriarcas. Hashem falou não. Abraão mesmo questionou. Não é garantia. Então, o que eles fizeram? Então eles disseram ao Eterno, a nossa garantia, os nossos fiadores são os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos. Todas as gerações, eles serão ensinados no caminho da Torá. E eles passarão aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. E hoje, se nós temos Torá, é graças a esses fiadores que foram apresentados a Hashem naquele dia. Os filhos dos nossos filhos e gerações posteriores são os fiadores de que viveremos a Torá e os seus mandamentos. Então hoje nós temos a Torá, temos as mitzvot da Torá, temos aí as nossas 7 leis universais, principalmente para não-judeus, porque Deus aceitou esses fiadores, os filhos dos nossos irmãos, do nosso irmão primogênito, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, o povo de Israel. E isso através dos milênios, de geração em geração, foi preservada a Torá, porque Deus, Ele aceitou os fiadores, os filhos dos filhos, e geração em geração. E chegamos aqui, no tempo presente. Temos a Torá, o filho primogênito de Deus está aí presente. O povo de Israel, por isso que se diz, Am Israel Rai, Am Israel Rai, o povo de Israel vive. Os fiadores da Torá e dos mandamentos da Torá, que o Eterno recebeu lá, naqueles dias. Então nós vemos aí o quão precioso é de fato a fidelidade, quando se descobre o propósito da existência. Então você não vive uma vida vazia, você não vive uma vida vã. Muitas pessoas aí estão muitas vezes se entregando a vícios, aos vícios considerados aí a dita cuja das drogas lícitas, aquelas que são aprovadas e podem ser comercializadas livremente. Por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros e por aí afora vai. E também aquelas drogas ilícitas, que são aí a variedade de drogas que existem por aí. As pessoas quando perdem o propósito da sua existência, o propósito da sua vida, não sabem para o que está aqui.
Qual é o propósito de estar aqui? Então vão se entregando aos vícios, vão se entregando cada vez mais à promiscuidade, e as pessoas se perdem, e perdem realmente o foco do propósito da sua existência. Por isso que o mundo precisa de você. Por isso que realmente nós precisamos estarmos honrando os fiadores da Torá e dos mandamentos da Torá que foram apresentadas a Hashem naquele dia da outorga da Torá. Estas gerações, elas precisam ser honradas através da sua, da minha, das nossas vidas. E estarmos aí não somente encontrando o nosso propósito, mas vivendo o nosso propósito. O propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida. E levarmos realmente o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. E nesse sentido, você precisa levar esta luz. Quando você vai levar a luz para aquele que está na escuridão, adianta você ficar falando para ele: ô, o que você está fazendo aí no escuro? Sai do escuro. O escuro é ruim. Ele vai sair da escuridão? Não. Ele vai dar valor à tua palavra que você diz: ô, essa escuridão aí é coisa ruim, sai daí. Não, não vai dar valor. Porque na hora que você chega com amor, com paciência, com compreensão, quando você chega com paz, você não fala da escuridão, você fala da luz que te envolve. E ao se aproximar da pessoa, a escuridão que está em volta dela e que está no interior dela começa a ser dissipada. Você vai levar o seu abraço amigo, você vai levar a palavra de vida, você vai levar a palavra de luz, porque você está vivendo. E dessa forma, quando você a alcança, a escuridão se dissipa. Então a pessoa, ela vai ver que a luz que há em ti é boa. Ela vai ver que a vida que está em ti, ela é boa. Ela vai ver que a paz que você tem é algo maravilhoso. E ela vai querer experimentar isso. Não adianta você tacar pedras para quem já está cheio de feridas. Não adianta você lançar acusações contra aqueles que já estão cheios de acusações. Quando a sabedoria judaica vem através dos sábios e do nosso Rebbe, dizendo que no interior de cada vida há uma centelha divina, que em cada vida, no seu mais íntimo, há uma centelha da alma de Mashiach, então você não precisa jogar pedras, não precisa lançar dardos, você só precisa lançar luz, você precisa lançar vida, você precisa lançar bênçãos, para que esta centelha divina, essa centelha também da alma de Mashiach, ela possa fluir em cada vida. E as pessoas verão, tudo que há em ti é muito bom. E aí vão dizer: me ajude. E você vai ajudá-la. E aí você ganha, como diz lá Provérbios, aí você ganha um amigo, você ganha um irmão. Então, os fiadores que foram apresentados a Hashem, e nós estamos aqui hoje com Torá e mandamentos, é porque esses fiadores honraram até aqui esse propósito. E de geração em geração nesses milênios, a Torá foi passada entre a família do primogênito, o povo judeu, para poder chegar até aqui nos nossos dias. Então, por isso, Deus viu isso e viu que era muito bom, e Ele aceitou, então, de fato, estes fiadores, os filhos dos filhos por todas as gerações, Torá e mandamentos cumprirão.
Depois que Deus viu isso, que era bom, aprovou, aceitou, então, um pouco antes da outorga da Torá, que isso aconteceu, então Deus precisou agir também de outra forma. Ele precisou curar todos os defeitos do povo que havia no meio do povo de Israel. Então, Deus fez o quê? E então começou realmente a dizer, Deus examinou os israelitas que saíram do Egito e achou-os imperfeitos. Alguns deles eram coxos, outros cegos, outros defeituosos de alguma maneira. Então, disse Deus, como posso dar minha Torá perfeita a uma nação que é imperfeita? Eu curarei este povo. Deus então curou todos os cegos. Fato que se infere no versículo que diz que na outorga da Torá, todo o povo viu. Então se tinha cego no meio, então não haveria todo o povo viu. Então Deus curou os cegos para que todo o povo pudesse ver. Ele curou também os surdos. Por quê? Porque tudo que Deus disser faremos e ouviremos. A resposta do povo, nasce. Então o surdo, ele precisava ouvir. Então Deus curou os surdos. Os coxos, a paralisia das pernas, também foram curados. Por quê? Porque eles ficaram de pé aos pés da montanha. Então eles ficaram em pé e o coxo precisava ficar em pé, foi curado. Deste modo Deus também curou todas as deficiências, ou seja, não havia sequer, neste ato de Deus, não ficou nenhum israelita doente de qualquer coisa. Tornaram-se perfeitamente saudáveis em todos os níveis, para que pudessem receber a outorga da Torá. Nesse momento, segundo a Mishnah, os nossos sábios dizem que os anjos protestaram diante de Deus para que a Torá ela não fosse entregue aos humanos, aos mortais. Então Deus disse a Moshe, os anjos não querem que entregue a Torá a vocês. Vai lá, conversa com eles, argumente, vamos ver se os seus argumentos são bons. Vamos ver se os anjos realmente têm algum outro propósito melhor do que os seus. Então, vai lá discutir os seus argumentos com os anjos. E Moshe foi. Então Moshe, se encheu de coragem e começou a dizer aos anjos, tudo que está escrito na Torá não se destina a vocês. Olha o que a Mishnah, através dos nossos sábios, vem falar. Olha a ousadia de Moshe. Tudo que está escrito na Torá não se destina a vocês. O que diz a Torá? Eu sou o Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E Moshe diz aos anjos, por acaso vocês foram escravos no Egito? Os anjos ficaram sem respostas. Deus tirou vocês de lá? Os anjos ficaram mudos. A Torá também diz, não terá deuses estranhos diante de mim. Acaso vocês adoraram algum ídolo feito pelos homens? Ficaram de novo mudos. A mitzvah do Shabat encontra-se na Torá. Vocês por acaso trabalham a semana inteira que precisem de descanso no Shabat? E quanto ao restante das proibições da Torá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás o que pertence ao próximo. Você tem uma má inclinação que os leva a transgredir estas proibições? Se não, de que lhe serve a Torá? Vocês não podem observar seus preceitos positivos e nem os seus preceitos negativos. Depois de ouvir os argumentos de Moshe, então os anjos responderam simultaneamente, numa só voz, você está certo, Moshe, assim como são certos os atos de Deus. Então, Deus viu que os argumentos de Moshe realmente foram
positivos. E os anjos não tiveram como prevalecer sobre os argumentos de Moshe. Então, dessa forma, Deus escolheu um monte. E aí vem outro problema, segundo a Mishnah. Quando Deus escolheu a montanha sobre a qual daria a Torá, então irrompeu uma discussão entre as montanhas. Cada uma insistia: a Torá deve ser dada sobre mim. O monte Tavor e o monte Carmel clamaram: sou eu que Deus quer. Deus, contudo, rejeitou-os, dizendo às montanhas: por que discutem? Todos têm defeitos. Ídolos foram erguidos no topo de cada uma. O Monte Sinai é o monte mais baixo dentro da sua tipografia, a sua questão geométrica. Ele é mais baixo e, portanto, ele nunca foi escolhido pelos idólatras para colocar sobre ele um ídolo, porque ele é o menor do que vocês. Portanto, o Monte Sinai é merecedor da minha Shekhinah, diz o Eterno, através dos nossos sábios da Mishnah. Ok? Então, esses são alguns dos argumentos da preparação para a outorga da Torá. Recordando estas coisas, vamos então para a nossa sexta aliá. Capítulo 19, verso 20, com os comentários de Rashi, até o capítulo 20, o verso 14, que nos diz assim: Deus baixou os 7 céus de maneira que eles ficaram suspensos logo acima do cume do monte. Os céus assim pareciam um manto cobrindo o monte. O trono da glória de Deus desceu a essa depressão. Deus usou a imagem de trono para transmitir a ideia de que, por meio da entrega da Torá, sua presença se assentava no mundo permanentemente, assemelhando-o a uma cadeira que oferece à pessoa um lugar fixo de repouso. Nesse sentido, Deus desceu figuradamente sobre o Monte Sinai ao cume do monte. Foram apenas os céus e não a presença de Deus que efetivamente tocaram o monte. No entanto, dado que os céus se estendiam sobre o monte como uma colcha cobre uma cama, eles não se interpunham entre a presença divina e o monte mesmo, assim como o fato de a cama estar coberta pela colcha não nos impede de dizer que uma pessoa adormecida sobre a cama forrada dorme sobre a própria cama. Tal proximidade da presença de Deus santificou o monte enquanto durou a revelação divina. E Deus então abriu os 7 céus e os reinos inferiores para que o povo percebesse que ele é o único Deus que existe. Nunca mais ele se manifestaria publicamente a esse ponto. Deus então chamou Moshe ao cume do monte e Moisés subiu. Aqui, segundo os comentários de Rashi, mais somado aquilo que os sábios nos trazem pela Mishnah, o monte Sinai e os reinos, que Deus fez descer ali, naquele momento da sua presença divina, foi tudo transparente. Então tudo ali ficou de forma transparente, para que todos percebessem que não havia nada a não ser apenas a presença divina. Para que cada um tivesse a certeza que só Ele é Deus. E mais nada e mais ninguém. Por isso que os sábios dizem que nunca mais Ele se manifestaria publicamente a esse ponto. Então, se as pessoas realmente querem servir a Deus em espírito e em verdade, precisam voltar para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. As pessoas que realmente dizem que querem de todo o seu coração servir a Deus, precisam estar conectados com os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá.
se realmente você diz que ama Deus, que acredita no Deus único, então você precisa seguir, sem sombra de dúvidas, este caminho espiritual no qual Ele, uma única vez, se manifestou para que o povo seguisse esse caminho religioso espiritual. Porque depois disto, nunca mais Deus se manifestou dessa forma. Ou seja, quando Ele faz a outorga da Torá ao seu filho primogênito, o povo de Israel, o povo judeu, Deus estava dando total aprovação para o segmento judaico de fé e não para outro qualquer segmento religioso. É a Bíblia. É a ação de Deus. Os homens, como diz o proverbista, os homens constroem vários caminhos, muitos caminhos, milhares de caminhos, e onde muitas vezes eles dizem que esta é ou estes são caminhos religiosos. Mas, diz o proverbista, todos eles levam para a morte. Há um caminho que leva para a vida, o curso é este, a Torá, aquilo que nos vem através do povo judeu, o filho primogênito de Deus, e não por outro. E como sabemos realmente, isso tanto a vida secular nos ensina, como a vida jurídica nos ensina, e Deus que é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, Ele honra a justiça, Ele é fiel à sua justiça. E o primogênito é que tem todas as bênçãos divinas. Então, o Todo-Poderoso, Ele confiou isso ao seu filho primogênito, que é único e exclusivamente o povo judeu, o povo de Israel. Nós somos os irmãos mais novos. Entende? Colocou a massa encefálica para funcionar, é a palavra divina, é a ação de Deus, é o propósito de Deus. Os homens constroem vários caminhos, milhares de caminhos, e todos eles levam à morte. Continuando o verso 21, Deus disse a Moisés, desce e adverte o povo para que não rompa a linha e se mova em direção a Deus para me ver melhor, a fim de que não toquem o monte e pereçam muitos deles. Mesmo que só um deles pereça dessa maneira, eu me afligiria, como se houvesse morrido muitos deles. Permitirei que os primogênitos, que oficiam como sacerdotes que se aproximam de Deus, para oferecer sacrifícios, subam um pouco o monte. Contudo, não devem abusar dessa distinção. Ao contrário, também se santificarão e se controlarão para que Deus não cause ruptura entre eles, matando os que romperem a linha e ousarem a chegar-se demais. Moisés respondeu a Deus, não preciso advertir ninguém. O povo não poderá subir o monte Sinai, pois tu já nos advertiste, dizendo, estabelece um limite em volta do monte e santifica-o. No obstante, Deus disse-lhe, vai, desce, e adverte-os mais uma vez. É prudente instruir a pessoa sobre como deve comportar-se, tanto antes do momento da ação, como, novamente, quando chega o momento, a hora de agir. Então tu subirás de novo ao cume do monte. Arão subirá parte do caminho contigo, a sua posição em um ponto mais baixo do monte.
E os sacerdotes, os primogênitos, subirão à posição deles, mais abaixo ainda. Mas o povo não rompa a linha de modo algum para subir a Deus, a fim de que ele não cause ruptura em seu meio. Moisés desceu ao povo e transmitiu-lhes essa ordem pela segunda vez. Por ocasião da entrega da Torá, todos os israelitas se converteram ao judaísmo, isto é, tornaram-se legalmente responsáveis por cumprir tudo a que a Torá os obrigasse. Os integrantes da multidão misturada, aquele povo de mistura de povos que saiu com eles do Egito, também foram convertidos condicionalmente. Só obtiveram a condição plena de israelitas mais tarde, após o incidente do bezerro de ouro, lá no capítulo 33 de Êxodo, que nós vamos ver. Agora nós iniciamos o capítulo 20, onde nós temos aqui, a outorga da Torá, onde nós temos aqui sobre a questão dos 10 mandamentos. Então, a partir do capítulo 20, nós vamos aqui para a outorga da Torá, e principalmente sobre a questão que enfatiza os 10 mandamentos, onde está toda a Torá, todos os mandamentos. Até esse momento, segundo os nossos sábios, eles falam que desde Adão até este momento, passaram-se 26 gerações. Ou seja, desde o dia de Adão até esse exato momento da outorga da Torá, foram 26 gerações, ok? Então vamos lá, capítulo 20 de Êxodo, com os comentários de Rashi. Deus então falou todas estas palavras, os 10 mandamentos, Hadibrot, as 10 palavras, do meio da escuridão do fogo e da nuvem que cobriam o cume do monte. O povo ouvia o som da voz de Deus saindo do céu, mas só conseguia escutar palavras distintas provenientes do fogo divino que havia sobre o topo do monte. Todos os mandamentos da Torá estão implícitos nos 10 mandamentos. Ao dá-los ao povo, Deus obrigou a observá-los e tornou passível de punição corretiva por transgredi-lo. Primeiramente, de forma milagrosa, ele pronunciou os 10 mandamentos simultaneamente, de forma milagrosa. Em seguida, repetiu os 2 primeiros separadamente e fez Moisés repetir os outros 8, como vai ser descrito aqui sucessivamente e de forma mais detalhadas, E o povo respondeu aos mandamentos preceptivos, dizendo: nasce, sim, faremos. E aos mandamentos proibitivos, dizendo: não, não faremos. Deus falou ao povo das 4 direções. O primeiro mandamento, antes de entrarmos aqui nos detalhes do primeiro ao 10º mandamento, comentando os comentários de Rashi aqui, somando com aquilo que a Mishnah, o Talmud, os nossos sábios nos falam com referência a esse momento aqui, nos fala que quando Deus pronunciou as 10 palavras, de uma forma milagrosa, elas foram, os 10 mandamentos, as 10 palavras, Hadibrot, elas foram ditas de uma forma simultânea. Puf! De uma vez só. Pá! O povo ouviu esta voz, as 10 palavras, como uma voz só, saída do fogo. O fogo revelado no Monte Sinai, o fogo divino. Só que, como o povo não conseguiu compreender de forma simultânea as 10 palavras de uma vez só, então aqui Deus, a partir do versículo 2 do capítulo 20, ele começa a falar um mandamento por vez, certo? Então, o Rashi diz que os 2 primeiros mandamentos foi
foi o Eterno que disse, foi Deus que disse e falou ao povo. E os outros 8 foi exatamente Moisés que falou com o povo. Por quê? O povo disse a Moshe na aliá de ontem, quando Moshe disse, ó, Deus vai falar e eu vou replicar. Aí o povo disse, não, nós também queremos conhecer o nosso rei. Nós também queremos ouvir a sua voz. Nós também queremos sentir a sua presença nesse dia especial. Moshe disse, tudo bem. Não podemos esquecer que Moshe, ele tinha uma grande humildade. Ele não, eu sou o líder, eu sou o bam, vocês têm que me ouvir. Quando o líder se porta dessa forma, ele não é líder, ele é um ditador. Ele é um presunçoso, é um egoísta. Ele está fora do prisma de Deus. Então, Moisés não. Moisés, uma das suas grandes características foi a sua humildade, a sua grande humildade. Então, quando o povo disse a ele, ó, nós queremos ouvir, nós queremos sentir o nosso rei, então ele que fale conosco, não você. Moshe disse, tudo bem, então vamos nos preparar, porque ele vai falar. Certo? Então, foi dessa forma. Deus disse os 10 ditos, pá! O povo não compreendeu direito, aí Deus vem e começa mandamento por mandamento. Ele fala os 2 primeiros e em seguida os 8 mandamentos Moisés fala. Por que Moisés vai falar os outros 8? O povo disse que queria ouvir, que queria sentir. O que aconteceu? Que eles mudaram de ideia e Moisés que continuou. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, versículo 2, o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus. Isso significa que és agora oficialmente obrigado a guardar todos os meus mandamentos. No entanto, o teu relacionamento comigo não é meramente contratual. Não o consuma simplesmente cumprindo tuas obrigações legais para comigo. Pois eu sou aquele que te tirei do Egito, da casa de Faraó, onde éreis escravos, libertando-vos da escravidão egípcia. Eu vos tornei de fato meus escravos. Vossa vida, de agora em diante, deverá orientar-se inteiramente para a vossa missão divina, e não tereis mais nenhuma vida privada. Além disso, embora eu vos tenha aparecido junto ao mar de juncos, como um Deus guerreiro, e aqui vos apareça como um Deus misericordioso, não penseis que há 2 deidades. Eu sou tanto Deus, o Deus da misericórdia, como teu Deus, o Deus do julgamento, que te tirei do Egito, um único Deus. E apesar de ouvirdes minha voz, vindo das 4 direções, tampouco deixeis que isso vos faça supor que existem múltiplas deidades. Rashi, ele comenta essa expressão aqui, quando Deus fala, né, para o povo, né, eu sou Deus, teu Deus. Então, o Rashi, ele traz exatamente o que significa eu sou Deus, teu Deus. Então ele fala isso daqui, eu sou Deus, o Deus misericordioso que se revelou junto ao mar de juncos, o mar vermelho, a abertura, os 12 canais por onde passou as 12 tribos. Um Deus misericordioso. Mas eu também sou o teu Deus, que é o quê? O Deus do julgamento, o Deus de juízo. E não é por causa desses 2 atributos meus, não é por causa dessas 2 manifestações minhas, eu sou Deus, o teu Deus. Não confundam que existe deidade aqui. Ou seja, Rashi está dizendo que não há como os idólatras possam querer dizer que Deus é 2 ou 3. Não há. Ele é errado.
Ele tem os seus atributos. Aqui, especificamente, Deus misericordioso junto ao mar de juncos. E agora, na outorga da Torá, o Deus de julgamento, um Deus de juízo. Mas sou o mesmo Deus. Assim como também o povo pôde ouvir naquele dia, vindo de norte a sul, leste a oeste, a voz de Deus, enchendo os 4 cantos do acampamento, ninguém, absolutamente ninguém, ficou sem ouvir a voz de Deus. Então a voz de Deus, ela ressoou em todo o acampamento. Visualize um grande vento chegando e varrendo todo o território. Pense num tsunami chegando na praia e varrendo toda a praia e adentrando a cidade adentro. A voz de Deus ressoou nos 4 cantos do acampamento. A voz de Deus ressoou no mundo inteiro, no universo. Tudo se calou diante da voz de Deus. Tudo se silenciou para a manifestação da voz de Deus. E a voz de Deus ressoou em todo o acampamento. E as suas vibrações ressoou nos 4 cantos do planeta nosso. A sua voz ressoou além dos limites do nosso planeta e ressoou em todo o universo. E isso se replicou. E o mundo inteiro, o universo inteiro se abalou. O Criador, o Rei dos reis, estava falando. E quando o rei fala, todos se calam. Todos ficam paralisados para ouvir a voz do seu rei. E isso foi o que aconteceu em toda a criação. Está compreendendo ou começando a compreender a dimensão da voz de Deus ao se manifestar naquele momento? Segundo mandamento, no versículo 3, capítulo 20. O segundo mandamento é: não terás ídolos de deidades de outras nações enquanto eu existir. Isto é, nunca. Não terás ídolos de deidades de outras nações enquanto eu existir. Ou seja, enquanto existir o nosso Deus, enquanto existir o único Deus, o único Criador de todas as coisas, do mundo visível e invisível, enquanto existir Ele, o segundo mandamento é bem claro: não terás outros deuses diante de mim. A tradução popular: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, de forma mais um pouco profunda, o nosso Rumash diz: não terás ídolos de deidades de outras nações enquanto eu existir. Há muitos segmentos religiosos, há milhares de segmentos religiosos. Você já parou para perguntar qual é a deidade que une todas as religiões? Você já parou para pesquisar, para analisar qual é a deidade que une todas as nações e os seus segmentos? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Você que diz que quer servir a Deus de todo o seu coração, então saia da escuridão, venha para a luz. Não terás ídolos de deidades de outras nações enquanto eu existir, isto é, nunca, ou onde quer que eu esteja, isso é, em lugar nenhum. Enquanto ele existir, ou enquanto no lugar em que ele estiver, é bem claro o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, como que você pode ter
ídolos, idolatria, deuses, salvadores, sem ser o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia? Quantos que dizem que acreditam nos 10 mandamentos, mas não obedecem o 2º mandamento? Tem as suas divindades, suas deidades. E ele diz, enquanto ele existir, e aonde ele estiver, não é para ter nenhum ídolo, nenhuma deidade diante de você. Essas deidades são inúteis, não responde aos que lhes clamam. Não farás para ti imagem esculpida e nenhuma outra modalidade de figura do que há acima no céu, embaixo na terra e na água abaixo da terra, em torno dela, mesmo que não tenhas intenção de adorá-la. Aqui é a resposta quando as pessoas dizem assim: não, eu tenho lá, é um lembrete, é uma fotografia, não é para adorar não, mas não é para ter. Existe muita diferença de você ter fotografia dos seus familiares, de pessoas queridas, de você mesmo lá de trás, infância, juventude, etc. e tal, do que ter figuras, fotos de deidades. É diferente, ok? E se outros fizerem tais ídolos, não te prostrarás diante deles, nem os adorarás, porque eu, Deus, teu Deus, sou um Deus zeloso sob esse aspecto. Para os que me odeiam e adoram ídolos, sou um Deus que se lembra dos pecados premeditados dos pais, somando seus deméritos aos de seus descendentes, mas só até a 3ª e 4ª geração, e somente se esses descendentes também adorarem ídolos. Ou seja, não é para fazer ídolos e não é para se prostrar diante dele. Quando Moshe e Arão adentraram ao palácio do faraó, lá tinha uma porta minúscula, que todo aquele que adentrasse à presença do faraó era obrigado a ficar de quatro e se rastejar de 4 para adentrar na presença do faraó. E quando ele fazia isso, ele dava de cara com a grande deidade do Egito. Então a pessoa era obrigada a se prostrar, mesmo que não adorasse aquele ídolo, mas era obrigada a se prostrar diante daquele ídolo. E automaticamente se prostrava diante do faraó, que também era considerado uma deidade. Aqui nós temos a representação da realidade da idolatria através dos milênios. Pessoas confeccionando os ídolos de pau, pedra, barro, gesso, de prata, de bronze, de ouro, de pedra e por aí afora vai. Mas também tem o outro que o faraó representa, lideranças, tanto na questão geopolítica como na questão religiosa. Quantos líderes dentro do campo geopolítico e dentro do campo religioso, quantas lideranças por aí são adorados como deidades? Não, que isso? E tem certos líderes que dizem ainda para o povo, ó, mesmo que nós erramos, vocês não têm direito a falar nada, vocês têm que ficar quieto, que nós somos ungidos de Deus. Que Deus que eles são ungidos? Você já parou para perguntar isso? Aliás, essas lideranças geopolíticas e lideranças religiosas, o que mais eles detestam é quando os seus seguidores começam a pensar. Quando os seus seguidores começam a colocar a massa encefálica para pensar, trabalhar, meditar, refletir, pesquisar, procurar conhecimento, sabedoria, entendimento. Esse foi um dos motivos pelo qual fui expulso do meio religioso evangélico cristão. Pensei demais,
falei demais. E eles não gostam quando você pensa e quando você fala, ou seja, questiona. Então você é um herege, você é um amaldiçoado, como diz no jargão aí, né? Você está endemoniado, aquelas coisas todas. Por isso que dentro dessa atmosfera de um sistema que quer dominar as pessoas, seja no campo geopolítico ou no campo religioso, o que eles mais detestam são pessoas que pensam. Vocês não estão observando o que está acontecendo ao vosso redor no mundo geopolítico? Quem que estão sendo perseguidos? São aquelas pessoas que são consideradas conservadoras porque pensam em Deus e família. E quando a pessoa ela pensa em Deus e família, então ela busca o conhecimento, o entendimento, para que possa servir a Deus de fato e que possa preservar a família. São duas coisas que o sistema não gosta. São duas coisas que o sistema detesta, tanto no campo geopolítico como no campo de muitos segmentos religiosos. Procurem ver. Quando as coisas estão acontecendo ao seu redor, ao seu derredor, vamos assim dizer, dentro do campo geopolítico, é porque querem chegar a você que pensa, a você que valoriza Deus e família, que é o princípio, a base de uma sociedade que tenha ética, que tenha moral, é a base do convívio harmonioso de uma comunidade, um povo, Deus e família. E quando o sistema sente isso balançar, eles vão atrás de quem? Quem são as pessoas que estão sendo presas e perseguidas juridicamente? São aquelas que estão falando a verdade. São aquelas que estão falando a verdade. Não tereis deidades diante de vós. As pessoas estão idolatrando lideranças políticas e religiosas como se fossem Deus. Cuidado, porque como eles estão prestes a cair, você também cai junto com eles. Se eles vão para o fundo do abismo, tu vais também com eles. Não foi o que aconteceu com o Faraó e os seus seguidores? Cuidado com os faraós de hoje, tanto no campo geopolítico como no campo religioso, viu? Depois diz ainda aqui sobre o segundo mandamento, que ele vai se recordar dos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Se esta geração seguir o caminho idólatra dos seus pais. Caso contrário, não. Ele vai usar de misericórdia, de misericórdia. Ele é misericordioso e justo. Então, a partir do momento que os filhos, eles realmente abraçam a fé monoteísta, eles estão debaixo das bênçãos. E se eles vivem uma autêntica vida monoteísta, com a crença e confiança no único Deus, eles podem ser grandes instrumentos nas mãos de Deus para trazer seus pais, seus familiares para a luz e para a adoração ao único e verdadeiro Deus. É nesse sentido que está falando sobre terceira e quarta geração. Verso 6, porém, em contraposição, sou um Deus que mostra bondade por ao menos 2000 gerações aos descendentes dos que me amam e me adoram exclusivamente por esse amor. E por 1000 gerações aos descendentes dos que observam meus mandamentos só por temor ou respeito.
Tal é a diferença entre o ser motivado pelo amor e o ser motivado pelo temor ou respeito. Aqui o que os sábios trazem para nós? Que até 2000 gerações, o Eterno abençoa quando a pessoa ela resolve servir a Deus por amor. Porque ama a Deus. Até 2000 gerações a estes que abraçam o monoteísmo, a fé no único Deus segundo a base, os 5 primeiros livros da Bíblia. A partir do momento que você abraça essa fé monoteísta e vive por amor a esse Deus, ama e serve a esse Deus por amor, você está trazendo uma bênção até 2000 gerações. Aí você vai dizer assim, é impossível ter 2000 gerações. Meu querido, o único impossível que existe é Deus errar, é Deus falhar. Esse é o único impossível que existe. Lembra da gota de sabedoria de ontem do Rebbe, Menachem Mendel? De forma imperativa, ele diz, saiba, Deus nunca falha. Esse é o único impossível que existe, Deus falhar, Deus errar. Ou seja, então dessa forma, quando você abraça essa fé, você está trazendo bênçãos até 2000 gerações, quando você o faz por amor. Mas tem um outro grupo aqui, de 1000 gerações. Qual é o grupo de 1000 gerações? É aquele que ele serve a Deus por temor ou respeito. Esse temor aqui significa medo. Eu tenho medo de ser punido por Deus, então eu o sirvo. Eu o sirvo por respeito, porque não tem outro Deus além dele mesmo. Então, quando esse grupo aqui, ele usa dessa forma para servir a Deus, ou por medo ou respeito, ele ainda traz a si mesmo bênçãos até 1000 gerações. E os dois grupos, ainda nos falam os nossos queridos, amados e eternos sábios, ainda garante a sua parte no Olam Rabá, no mundo vindouro, que é a vida eterna. Neste mundo que será totalmente descortinado, descoberto, e será revelado como ele de fato o é, como foi Bereshit no princípio, nos dias de Adão. Louco, tolo, é aquele que despreza a vida. Continuando. Assim, meu atributo da bondade é 500 vezes maior que meu atributo do castigo, visto que preservo o mérito por 2000 gerações, mas o demérito por apenas 4 gerações. Deus formulou esses 2 mandamentos no singular, como se falasse somente a Moisés, a fim de que o povo fosse tecnicamente inocente, quando mais tarde viesse a cometer o pecado do bezerro de ouro. Deus então fez Moisés repetir os 8 mandamentos remanescentes, aumentando milagrosamente a voz de Moisés, conforme mencionado acima. As horas não param, o tempo não para. O tempo voa ou voa, como diz o outro, né? E já passamos de 1 hora aí. E vamos falar mais rapidamente aqui os mandamentos, para que possamos aí encerrar a nossa aliada de hoje, ok? Terceiro mandamento, capítulo 7. O terceiro mandamento: respeitará o nome de Deus, o tetragrama. Não jurarás pelo nome de Deus, teu Deus, em vão, usando para jurar que uma coisa é algo que ela claramente não é. Por exemplo, não jurarás que uma árvore é uma pedra.
porque Deus não absolverá ninguém que jurar por seu nome em vão, né? Então aquela questão, né, não jurar ou não tomar o seu santo nome em vão. Então aquela questão, as pessoas muitas vezes dizem, juro por Deus, por qualquer coisa, por qualquer balela. Então lembre-se de uma coisa, aquele que jura por Deus e jura falsamente, enganosamente, ele não será absolvido, né? Absolvido, certo? Ele será punido. Só a techuvá, a verdadeira techuvá, que traz perdão e não castigo, certo? Que é o quê? Arrependimento e retorno a Deus. Eu não vou mais blasfemar contra Deus. Eu não vou mais usar o nome de Deus em vão. Ponto final. E não o fará. Porque se você fizer de novo, o castigo vem. O quarto mandamento, lembra o dia do Shabat, mantendo assim como um dia kadosh. 6 dias labutarás e farás todo o teu trabalho, né? O 7º dia é o Shabat dedicado para Deus, né? Sobre o Shabat, há livros e livros que falam do Shabat. Então é impossível, esse é um dos impossíveis, falarmos do Shabat apenas em alguns minutos, ok? Mas uma das coisas que os nossos sábios trazem para nós, que queremos focar nessa tarde, é exatamente o que? Você pode sempre fazer do Shabat, todos os dias, algo sublime, algo precioso, maravilhoso em tua vida. Os sábios dizem que você pode fazer realmente todos os dias uma lembrança do Shabat, algo prazeroso e maravilhoso. É preparar-se para o próximo Shabat, sempre estar se preparando para o Shabat. Um dos exemplos, né, que os nossos sábios trazem, que um determinado rabino, ele passando por um açougue kasher, ele viu ali uma boa carne para poder fazer no Shabat. Então ele chegou lá, falou para o açougueiro que vende carnes kasher, e então o rabino disse, me vende essa carne aí que é uma ótima carne para fazer no jantar de Shabat. E ele pegou, levou a carne para casa, chegou para sua esposa, comprei essa carne aqui, uma ótima carne, reserva para o Shabat. No dia seguinte ele passou no mesmo açougue e viu lá um outro corte de carne kasher, muito suculenta, prazerosa aos olhos. Ele falou, puxa vida, essa carne aqui é melhor do que aquela, então eu vou levar essa para o jantar de Shabat. Chegou na sua casa e falou para a esposa, essa daqui é melhor do que aquela. E aí a esposa disse, o que eu vou fazer com aquela outra? Já sei, eu vou fazer mistura para o nosso dia a dia, certo? Então aquela carne primeira que foi reservada para o Shabat, virou mistura para os dias da semana. Então a carne do Shabat estava sendo prazerosa durante os dias comuns. E aquela outra mais suculenta, prazerosa à vista, ficou reservada para o Shabat. Quando chegou o Shabat, ela foi oferecida na mesa do jantar especial de Shabat. Ou seja, todo dia lembrando do Shabat. Os nossos sábios falam, né, e isso também é uma orientação do nosso Rav Yaakov Vigerenstad, através do quê? Do Sidur. Você pode fazer essa carne suculenta todos os dias. De que forma? Quando você faz as preces diárias, você chega ali na página 26, quando você encerra o Shema de manhã, então todos os dias, certo? A começar pelo domingo, que nós conhecemos no calendário secular como domingo, que é de fato o primeiro dia da semana. Mas os nossos sábios trazem essa recomendação dizendo de que forma? Então quando você chega na página 26, você vê lá, Hayom Yom Rishon Beshabat, ou seja, hoje é o primeiro dia do Shabat. Você está fazendo do primeiro dia da semana algo honroso para o Shabat. Aí você vai para o segundo dia. E no segundo dia você vai dizer Hayom Yom Sheni Beshabat. Ou seja, hoje é o segundo dia do Shabat. Você estará fazendo do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto dia, dias honrosos para o Shabat. Então todos os dias você estará lembrando
do Shabat. Isso significa, segundo os nossos sábios e o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que você está continuamente se preparando para Shabat. Porque quando você chega no dia de Shabat, certo? Você vai dizer o quê? Hoje é o dia de Shabat, o honroso dia do Shabat. É o dia Kadosh, dia sagrado, dia santo do Shabat. Ou seja, todos os dias da semana você estará simplesmente o quê? Honrando o Shabat, lembrando do Shabat. E quando chega no Shabat, obviamente, a dedicação é muito mais, né, prazerosa e mais profícua, mais profunda, que você o fará no dia do Shabat, certo? Sidur, Benei Noah, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad. Donária Carmo, ainda não temos esse Sidur em PDF, ok? Então, Donária, depois você manda no meu PV, manda o seu endereço corretamente, que nós estaremos enviando para você o Sidur e o guia, né? O guia Benei Noah, os dois livros compilados pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Então, quem porventura desejar esses dois livros, o guia Benei Noah e o Sidur Benei Noah, as preces diárias, né? No nosso privado, no nosso PV, mande aí o seu nome completo, endereço completo, estaremos dizendo a vocês o preço de cada um dos livros e mais o frete, e aí estaremos mandando para vocês os valores, e no momento oportuno que vocês o puderem adquirir, não deixem de adquirir esses dois preciosos livros, ok? Vamos andando. Então, o quarto mandamento é o dia do Shabat. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que Deus, teu Deus, te dá, né? E o oposto, quem não honra pai e mãe, se para aqueles que honram pai e mãe os seus dias são prolongados sobre a face da terra, aqueles que não honram seu pai e sua mãe, então acontece o oposto, ou seja, os seus dias são abreviados na face da terra. Sexto mandamento: não assassinarás. Essa é a tradução correta. A tradução que diz não matarás não é correta. Não é correta. A tradução correta é não assassinarás. Por quê? Porque não matarás, a vida ela é cheia de surpresas. Ela é cheia de surpresas. E por isso que existe aquela famosa questão do homicídio culposo, matar sem intenção. Enquanto que o assassinato é o homicídio doloso dentro do campo jurídico. Não podemos esquecer, amados, que aqui nós estamos diante Hashem Dayan Haemet, o Eterno, o verdadeiro juiz. E aqui está estabelecido que um sistema judicial. Por isso que o mundo inteiro, as nações inteiras, fizeram lá atrás, bem lá atrás, fizeram o seu sistema jurídico praticamente, quase totalmente, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Infelizmente, veio a modernização, veio a depravação, veio a lavagem cerebral, aí começaram a surgir ideologias, né? Começaram a surgir movimentos que eles chamam de minorias, entre eles o feminismo, né? Que querem anular o direito de mulher ser mulher, o direito da mulher ser mãe, vibram, comemoram a lei do aborto, uma abominação, isso é depravação, certo? Depravação, aquilo que é legal já está estipulado em lei, ponto. Fora isso daí, certo? É depravação mesmo. Então, com a modernidade, houve essas coisas. Aí veio ideologias de gênero,
menino não é menino, menina não é menina, homem não é homem, mulher não é mulher. Essas porcarias aí que estão soltas por aí, certo? E aí, né, veio o quê? Uma grande afronta à inteligência. Uma pessoa que se considera realmente inteligente, esses tipos de ideologias e sistemas aí, é uma afronta à inteligência. É uma afronta. Tá? Então quem não honra pai e mãe tem os seus dias abreviados, e quem honra tem os seus dias prolongados, né? Então esses que são a favores do aborto, eles também são contra os mandamentos divinos. Não havendo filhos, como que filhos que não existem vão honrar pai e mãe? Aliás, essa turma aí que é a favor do aborto, não sei por que é a favor do aborto, nem sei por que fazem movimento a favor do aborto. Porque elas mesmas não têm interesse nenhuma de se engravidar, de ser mãe. Elas apareceram do nome. Então vamos lá. O 6º mandamento, não assassinarás. O aborto está dentro disso, viu? Quem comete aborto está dentro dessa lei aqui. Não assassinarás. Todos esses abortos que estão sendo aprovados por aí são assassinatos programados, premeditados. E tem uma versão que está rodando por aí que diz assim: até hoje não vi nenhuma grávida em que o pai é rico ou milionário fazer aborto. Entendeu? Então a lei do aborto é para promiscuidade. 7º mandamento, não cometerás adultério, ou seja, não manterás relação extraconjugal com uma mulher casada. Esse é o mandamento da fidelidade conjugal. Simplesmente isso. Não adulterarás. Falando do Brasil, o nosso Código Penal é de 1940. E o nosso Código Penal, ele tem lá no artigo 240 o crime de adultério, para quem não sabe. O Código Penal brasileiro tem lá no seu artigo 240 o crime de adultério, para vocês terem uma ideia o que era antigamente. A lei dos homens, isso não é mais aplicado, a lei do adultério, na lei dos homens, mas a lei divina não foi cancelada ainda não, viu? Então cuidado aí. 8º mandamento, não roubarás. Esse não roubarás está incluído dentro de não cometer aquela questão de sequestro, rapto, certo? Não roubarás. O 9º mandamento, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. É a chamada falsa testemunha, que faz parte do Código Penal brasileiro, e de todas as nações existe o Código Penal que fala sobre o falso testemunho. E aquele que comete falso testemunho é processado e preso. E o 10º mandamento, não desejarás a casa de teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo, a serva do teu próximo, o boi e qualquer coisa que pertence ao teu próximo, né? Ou seja, não desejarás nada que é do teu próximo. Ok? Esses são os 10 mandamentos e que estão incluídos, né? Os 613 mandamentos específicos para os judeus e os 7 mandamentos específicos para os não-judeus. Mais alguns comentários sobre estes momentos da outorga da Torá, nós estaremos falando amanhã, na nossa 7ª Aliá, certo? O assunto é maravilhoso, é profundo, coisas espetaculares, nós vamos conhecendo, vamos descobrindo, vamos nos envolvendo com tudo isso, né? Então, pela questão do horário, eu peço que vocês nos perdoem por avançarmos o horário demais, mas não sei como cortar, né? Para diminuir. Mas por enquanto vamos ficar aqui e amanhã estaremos comentando algumas coisas maravilhosas. Entre elas, por que Deus falou para com o povo só 2 mandamentos
e porque os outros 8 foi Moisés que falou com o povo. Por que que o povo disse a Moisés: fala tu conosco, que não fale mais Deus conosco? Por que isso aconteceu? O que aconteceu para eles tomarem essa decisão? Amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá. Shabbat Shalom e até amanhã.